Bem-vindos ao dia 6 do Desafio Desacelera. Hoje vamos começar com uma meditação de conexão e depois vamos falar como transformar o nosso dia a dia, a nossa manhã, o nosso dia, através do poder da palavra, através do poder da fala. Durante esses 21 dias do Desafio Desacelera, nós vamos trazer ferramentas práticas, reflexões para que ajude você a criar um ritual da manhã, que te reconecte, que te reenergize, enfim, que traga mais propósito para o seu dia, Então, me avisem aí se vocês estão me vendo bem. Bom dia! Se a música tá boa. Demorei um pouquinho para entrar, tava com problema de conexão. Espero que dê certo aí até o final. Vou aqui fixar um comentário. Bom dia. E aí hoje então a gente vai falar sobre esse poder da palavra, da fala, como que a gente pode usar isso através da ferramenta prática mesmo. Calma aí. Tá difícil aqui de achar. Agora vai. Então, se você sente que precisa trazer ainda mais ferramentas para sua manhã, que precisa de uma manhã que te reenergize, que te reconecte, aí agora foi. Fica até o final, A gente vai começar com uma meditação de conexão. Hoje ela não vai ser visualização, ela vai ser uma meditação mesmo, com uma técnica que eu uso aí da respiração, que é a técnica da pausa. E depois a gente vai falar sobre isso. Então, só para explicar para vocês, esse desafio é a parte gratuita da jornada Reconectando, que é uma trilha crescente em busca da nossa reconexão. A gente começa com esse desafio de 21 dias, depois a gente parte para a mentoria em grupo, que é a mentoria Mapa dos Sonhos, que é onde a gente manifesta as nossas metas, os nossos sonhos, tudo que a gente quer para o ano de 2022, enfim, para a nossa vida. E depois a gente tem a mentoria Reconectando, que seria o auge dessa jornada, dessa trilha, em que a gente coloca em prática tudo isso que a gente manifestou, a gente materializa isso, Então, nesse desafio a gente sempre começa com a meditação, em torno de 10, 15 minutos, dependendo do dia, e depois a gente tem essa reflexão para que a gente crie esse ritual da manhã, enfim, que seja nosso, Essa é a ideia. Então, para começar agora a meditação, peço que você se sente numa posição confortável, que você ative aquele fiozinho que te puxa pela cabeça, que mantenha a sua coluna alinhada, fluindo a energia através do seu corpo. Vai fechando os olhos, vai relaxando todo o seu corpo físico. Vai observando os barulhos externos, os barulhos urbanos, o que você ouve através da sua audição. Buscando ativar ela, ouvir com presença. Vai percebendo o seu corpo. Intenciona sentir todo o seu corpo, dos pés até a ponta da sua cabeça, das pontas do pé até a cabeça. Intenciona sentir cada parte do seu corpo como se fosse um scanner. Vai relaxando cada ponto em que você passa. Vai respirando, intencionando liberar os pontos que você sente que ainda tem tensão. Começa a prestar atenção na sua respiração. Percebe se a sua respiração está agitada. Sem controlar ela, só percebe se ela está curta.
Percebe quanto tempo você demora para inspirar, quanto tempo você demora para soltar o ar, sem controlar a sua respiração. Agora vai percebendo esse ponto de pausa entre a sua inspiração e a sua expiração. Esse ponto em que você já tem o ar e que você começa a liberar o ar. Se atenta a essa troca do inspirar, do expirar. Vai colocando foco e toda a sua atenção nesse momento de transição. Caso você sinta que vem algum pensamento, ou enquanto você faz esse exercício, você sente que surge alguma emoção, continua focando nessa pausa, mesmo que alguns barulhos externos às vezes façam com que você se desconcentre. Com amorosidade, com paciência, apenas volta a prestar atenção nesse ponto de pausa. Mantém os olhos fechados delicadamente. Enquanto você faz isso, vai percebendo também se tem algo que te incomoda no seu corpo físico, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Libera isso, deixa aí, sem se julgar, sem se cobrar, sem se criticar. Apenas volta a concentrar a sua atenção ao momento de pausa. Em que você transforma a sua inspiração em expiração. Nesse movimento que nada mais é do que o reflexo da própria vida. Expande seus pulmões, expande o seu corpo. E que no momento precisa liberar, precisa deixar ir. Para poder de novo retomar o ciclo e expandir, inspirar novamente. Percebe esse ponto de pausa que nada mais é do que uma vulnerabilidade também em confiar de que depois na inspiração você vai ter a expiração, você vai soltar o ar. Isso a gente pode levar, né, para todos os âmbitos da nossa vida. Perceber esse movimento em que a gente expande, que a gente inspira. Perceber um movimento de transição, de pausa, de observação, em que a gente confia e que a gente precisa liberar, deixar ir, para poder retomar o ciclo. Se mantém focado ainda nesse ponto de pausa. Percebe se pode vir alguma inquietação, alguma ansiedade. Ou até algum pensamento que te desconcentre. Volta para esse ponto de pausa.
Vai sentindo que seu corpo relaxa cada vez mais, que você se entrega cada vez mais nessa posição. Os pensamentos são como nuvens que vão passando por você, eles ainda estão ali, mas você não foca a sua atenção nisso. As emoções são como ondas que passam pelo seu corpo, que te banham, que depois vão embora. E a respiração, ela continua. O movimento de vida, de expansão, de expandir e de contrair continua. Respira profundamente pelo nariz, puxa todo o ar, enche os pulmões, libera o ar como você sentir, ou pela boca ou pelo nariz, vai relaxando mais o seu corpo, tenta manter os olhos fechados, repete isso, então inspira o ar pelo nariz, enche o seu corpo, os seus pulmões e libera o ar. Agora você vai puxar novamente, encher todo o seu corpo, todas as partes do seu corpo de ar e vai prender a respiração. Sente o seu corpo vibrar e pulsar, tenta manter a calma, manter o controle. Percebe o corpo pedindo para que você solte, como é difícil às vezes a gente segurar essa respiração, a gente segurar e tentar prender, se apegar à vida. Contra o fluxo, sustenta mais um pouco, vai liberando devagar pelo nariz, sentindo como um alívio de você deixar ir, de você completar o ciclo. Ele te revigora para que a sua respiração ela volte ao normal. Vai voltando, sentindo o ambiente à sua volta, sentindo o seu corpo físico. Ainda de olhos fechados, imaginando esse ambiente à sua volta em que você está. Vai movimentando as extremidades do seu corpo, ampliando os movimentos devagar, fazendo o seu corpo acordar. Voltando um pouco para o momento presente, para o ambiente, na verdade, para o seu corpo físico. Pode mexer a cabeça, mexer as pernas, os pés, as mãos. Então essa meditação, hoje a gente tentou focar um pouco mais na meditação em si, né? Óbvio que uma meditação guiada, em que eu vou guiando mesmo os passos para que essa concentração ela continue. Mas você pode usar essa meditação em qualquer momento do seu dia, pela manhã, antes de dormir, sempre tentando buscar, né? Às vezes a gente sempre fala em focar na nossa atenção para meditar, isso ajuda demais, mas essa meditação da pausa, esse foco na pausa, ele requer ainda mais atenção, né? Mais percepção, né? Não é apenas a respiração, você percebe o ponto de transição e isso faz com que, enfim, você se sinta mesmo mais conectado nesse momento, né? Porque requer a sua atenção para isso. E aí, né, a meditação, às vezes a gente fala que tem que tirar todos os pensamentos, que a gente tem que esvaziar a nossa mente. Na verdade, não é isso, né? Nossa mente, ela continua funcionando, os pensamentos, eles estão ali, eles vão se acalmando, com certeza, mas em uma hora ou outra eles podem vir, até pelos estímulos que às vezes a gente ainda não desconectou, né, os sentidos. Então, é perceber que ele está ali e não dar atenção, né? Perceber a emoção que ela vem, mas não alimentar isso, né? Continuar focando na respiração. Bom, e hoje, então, a gente vai falar sobre essa terceira ferramenta prática, né? Para que a gente construa o ritual da manhã. A gente começou com a automassagem, né? Como ferramenta prática mesmo. A gente fez reflexões em vários dias, hoje é o dia 6.
Mas a primeira ferramenta prática que eu mostrei para vocês foi a automassagem. Depois a gente viu a contemplação como a segunda ferramenta prática, né, nas aulas anteriores. E hoje a gente vai falar sobre as afirmações, sobre esse poder da palavra, da fala, né? Como que a gente pode usar isso para transformar o nosso dia, né? Como que a gente pode usar isso como ferramenta. E como eu disse, a gente sempre vai testar. A ideia é que a gente teste essa ferramenta, ver como que ela funciona no nosso dia a dia e ver se a gente quer levar isso para o nosso ritual da manhã também, né? Essa que é a ideia. Então, essa terceira ferramenta, ela tem muito a ver com alinhar as nossas intenções para que o que a gente pensa, o que a gente deseja, o que a gente quer, ele se materialize de alguma forma, né? Enfim, em ações, em conquistas, em tudo que a gente quer mesmo. E quando a gente pensa em alinhar os nossos campos, a gente sempre vai pensar que uma ideia, ela começa no pensamento, então esse pensamento, ele é um estímulo, né? E depois a gente acaba sentindo tudo aquilo que esse pensamento ele pode trazer na nossa vida. Então, se a gente pensar numa meta ou num sonho, e depois, de certa forma, para que isso se materialize, a gente tem que agir, a gente tem que colocar isso em prática, né? E esse pensar, sentir e agir, que é algo que a gente fala muito na mentoria Mapa dos Sonhos também, que é quando eu dou também algumas outras dicas de como fazer essa manifestação, né? E como a gente pode manifestar, de certa forma, essas metas e sonhos. Não é o que a gente vai entrar aqui, mas esse conceito ele é muito importante, porque esse agir ele pode ser feito de diferentes maneiras, né? Ele pode ser feito através da palavra, né? E ele pode ser feito através da escrita também. Seriam assim os primeiros passos em que uma ideia, algum pensamento que você já sentiu, você consiga colocar de certa forma, materializar de certa forma. Então isso tem muito poder, né? A escrita e principalmente a fala, a palavra, ela tem muito poder, porque é como se você estivesse materializando uma ideia, um pensamento, né? E a gente sabe que a gente pode usar isso a nosso favor, a gente pode se libertar através da nossa fala, ou a gente pode se escravizar e se limitar através dessa fala. Isso a gente pode pensar no relacionamento com o outro, e aí, enfim, a gente vai entrar em um outro ponto aí, né, que não é exatamente essa aula, a gente pode até fazer uma outra live sobre isso, mas o que a gente vai pensar aqui é como essa fala pode ser usada na nossa própria vida, né? Como que esse poder da palavra ele pode ser usado na nossa vida, e nada mais é do que essas afirmações, né? Depois, no final aqui dessa aula, eu vou até falar para vocês, me abrir um pouco, ser vulnerável e mostrar um pouco das minhas afirmações, do que vem, né? O que eu uso para transformar a minha vida, no meu ritual da manhã, tá? Então, essa intenção que a gente coloca nas palavras, nas afirmações, elas podem às vezes quebrar certos padrões de comportamento ou de pensamento que a gente tem, né? Quantas vezes às vezes você fala alguma coisa, mas você pensa e sente outra, né? Então essa palavra ela ajuda a gente a alinhar esses campos, porque se eu falo, por exemplo, eu sou organizada, mas eu sinto dentro de mim que, nossa, eu ainda tenho que transformar isso, né? Meus pensamentos falam, não, na verdade você não é tão organizada assim, né? Eu já começo a ver que algo está desalinhado no meu campo, né? Então a fala ela tem esse poder de mostrar também essas crenças e padrões e pensamentos que a gente tem dentro da gente. É uma oportunidade da gente alinhar isso. A escrita também é assim, né? Porque quando a gente escreve, a gente pensa naquilo que a gente está escrevendo, a gente fala, a gente, enfim, questiona aquilo que a gente está escrevendo, a gente transforma, enfim, os nossos pensamentos, né? A gente constrói uma frase, então também tem esse poder, né? Mas a escrita fica para outro dia, para outra ferramenta prática. Então, eu quero que vocês pensem, né, nas metas e nos sonhos que vocês têm. Se vocês já manifestaram isso para 2022, para quem tiver interesse, a gente vai fazer isso na mentoria Mapa dos Sonhos, né? A gente vai clarear todas as nossas metas, sonhos, manifestar isso de certa forma para que a gente possa agir depois. E se você já tem essas metas e sonhos, você consegue entender o que você precisa ser para você atingir essas metas. E aí você pode usar essas palavras, essas afirmações para que te ajudem a mudar no seu inconsciente algo que ainda está te impedindo de alcançar essa meta ou sonho.
né? Isso acontece muito, porque às vezes a gente quer muita coisa, a gente deseja muita coisa, a gente põe em ação, mas como esse campo às vezes não está alinhado do pensar, do sentir, do agir, a gente acaba bloqueando ele sem perceber, né? Isso é tomar muito consciência. Então, perceber o que você fala também, o que você fala sobre você mesmo, né? Eu sou desorganizada, eu sou indisciplinada, eu sou preguiçosa, eu procrastino. Quando você afirma isso pra você, você está plantando isso no seu inconsciente. Então, perceber quais são essas palavras que você usa durante o seu dia, o que você fala de você mesmo, né? Ou o que você pensa de você mesmo é muito importante. E usar o poder dessas frases para, enfim, ir desatando esses nós, esses bloqueios que estão impedindo você de realizar o que você mais deseja, né? E ontem mesmo eu falei de uma frase, que, enfim, é uma das que eu uso na minha lista de afirmações, né, pela manhã, enfim, é uma frase muito potente e eu vou trazer algumas outras hoje para que vocês, enfim, se inspirem, né, e vejam aí o que ressoa com vocês, o que vocês gostariam de usar também, mas eu sugiro mesmo de que você mesmo, né, construa essas afirmações. E você pode fazer uma lista e de repente ir adicionando ao longo do tempo quando você for percebendo, né? Se você tem o sonho, por exemplo, de começar a investir dinheiro, por exemplo, você pode usar palavras que potencialize isso, né? Então, eu sou abundante, eu sou próspera, né? E às vezes parece que, né, quando a gente vê isso de fora, a gente tem um bloqueio, um certo bloqueio, que parece que a gente está fazendo, a gente se sente assim como se estivesse fazendo alguma coisa inútil, ou como se a gente sentisse vergonha de fazer isso, de falar uma afirmação, ou de olhar no espelho e falar uma afirmação. Mas isso é um bloqueio, né? Quando você deixa que essas afirmações e fala ela com convicção, porque, como eu disse, a tendência é que num primeiro momento a gente fale que não seja com tanta convicção assim, mas a gente continua repetindo, porque o nosso inconsciente, ele uma hora vai absorver aquilo que a gente está falando, né? Então as afirmações têm que ser palavras positivas, tem que ser no presente, né? É muito importante que seja no presente e que sejam palavras que te ajudem a você colocar todas essas metas e sonhos no seu dia a dia. Então eu vou falar um pouco das minhas também para inspirar vocês e vocês veem o que faz sentido aí, né? O eu sou, ele é muito potente, né? Como eu disse, se você fala eu sou preguiçoso, eu sou procrastinadora, por exemplo, é como se você estivesse afirmando algo que você é, né? E às vezes, normalmente a gente não é, a gente está alguma coisa, a gente está num processo, experienciando algo, a gente está num processo de transformação, a gente está, mas isso é impermanente, a gente sempre está mudando também. Então você tentar não firmar essa palavra eu sou com coisas que te limitem, que te rotulem, né? Usar ao contrário, esse eu sou de uma forma que te expanda, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: eu sou a energia criativa em ação, né? O que é essa energia criativa? Você pode até colocar, né? Eu sou Deus em ação, por que não, né? Todos nós temos essa energia divina e independente da religião e do que você acredite, essa força maior, né? Então eu sou essa força maior em ação, eu estou materializando tudo que vem aí, enfim, através das minhas ideias, sonhos e metas, né? Quando todos os sonhos, metas são plantados no nosso coração, é de certa forma uma oportunidade de a gente materializar isso. Então você usar uma frase dessa, como eu sou a força maior ou a energia criativa em ação, né? É você mostrar que você é capaz de realizar tudo que você deseja no seu coração, né? Do fundo do seu coração. Então essa eu acho que é uma frase muito potente. E nessas frases você pode colocar as suas metas, o seu propósito, falar qual que é a intenção do seu dia, pensar, né, assim, qual que vai ser, o que você vai falar, que você quer que se materialize no seu dia, por exemplo, qual que vai ser sua ação do dia, falar isso, eu acho que muito, muito potente, né? E você pensar também aí, uma sugestão minha, você tentar pensar qual que é o verdadeiro sucesso para você, né? O que é sucesso para você na sua vida?
e falar isso, de certa forma, em alguma frase, né? E aqui eu vou dar, por exemplo, né, alguns exemplos. Eu gosto de ler e falar em voz alta o meu propósito todos os dias. Eu vou compartilhar aqui com vocês também, né? Então, meu propósito é trazer espiritualidade para o meu dia a dia e inspirar os outros a seguirem seus sonhos e serem melhores enquanto eu faço o mesmo, né? Esse que eu sinto que é o meu propósito. E ele pode mudar, né, ao longo da nossa vida, do que a gente está experienciando. Pode ser que em um momento que eu tenho uma família, meu propósito ele seja cuidar da minha família, ou enfim, construir um relacionamento, né? Enfim, você tem que pensar o que é o seu propósito, o que te move, o que te faz acordar. E isso a gente vai entrar em uma outra aula mais pra frente, que vai ser uma das aulas mais importantes desse desafio de 21 dias, em que a gente vai falar, a gente vai perceber qual que é o nosso porquê de agora. A gente vai fazer uma meditação para isso, né? Mas tenta pensar o que é o seu propósito hoje e falar ele todos os dias pela manhã, né? Quais são as suas metas, se você quer construir algum projeto, se você quer começar a investir dinheiro, se você quer, enfim, construir um relacionamento saudável, se você quer, né? Pensa, qual que é as suas metas. E aqui eu coloco algumas afirmações que me ajudam durante o meu dia, né? Eu tive por muito tempo esse bloqueio, às vezes, das trocas, né? De não equilibrar o dar e o receber. Então, para mim, foi muito importante colocar algumas frases que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse bloqueio, às vezes, em pedir, né? Por exemplo, se eu dou um serviço, de cobrar o serviço, né? Ou, por exemplo, até de falar para vocês aqui, né? Sentir de compartilhar isso para alguém, de curtir o vídeo. Isso era um bloqueio muito grande que eu tinha. E significa que as minhas trocas não estavam equilibradas, por exemplo, né? Então hoje já é mais fácil para mim falar isso, né? De, por exemplo, compartilhe o vídeo se você gosta, né? Ajuda uma outra pessoa, porque eu acho que as trocas energéticas desse momento da nossa era digital é essa, né? Quando você curte um vídeo, quando você compartilha, quando você comenta, quando você engaja ou, enfim, ajuda nisso, você está, de certa forma, agradecendo, né, algo que a pessoa te ajudou. E isso tem que ser também, tem que vir do coração, né? Não tem que ser uma forma automática. Mas para mim cada vez mais fácil está sendo pedir isso também, né? De falar, de equilibrar essas trocas. E isso está muito nas minhas frases, que eu vou falar aqui para vocês também. Então, eu tenho algo, né, sendo bem vulnerável agora, né? Mas eu tenho algo também que eu ando trabalhando muito, que é esse prazer com a comida, o de saber, enfim, parar ali na hora, não exagerar, né? Então, uma das frases que eu uso é: eu desfruto o prazer sem excessos, né? É algo que eu lembro, eu desfruto isso, né? O prazer ele tá ali para ser desfrutado, mas sem excessos, né? Eu gosto de falar, eu lembro do processo em espiral, né? Isso a gente pode também falar em uma outra ocasião, mas o processo espiral nada mais é do que você voltar em outras experiências com uma consciência cada vez maior. Então as coisas se repetem na sua vida, né? E cada vez você vai olhando ela de uma forma diferente. Isso é algo que eu gosto de lembrar todos os dias. Porque às vezes se eu tô num dia que eu tô passando por um desafio que eu já passei, eu lembro que agora eu tenho uma consciência diferente, que eu me transformei, né? Que eu tô olhando para isso de uma outra forma. Outra frase que eu gosto de usar: eu acolho meus processos sem excesso de crítica e rigidez, com amorosidade e paciência, né? Eu tendo a ser muito crítica comigo mesma. Então, eu falando essas frases, eu lembro de me acolher, eu lembro de entender que o meu processo, enfim, de não ser muito crítica comigo mesmo, de ser amorosa com meus processos, com o que eu tô passando, enfim, é algo que me ajuda muito. A outra, eu sugiro, eu peço permissão para dar a minha opinião. Eu pratico a escuta ativa com o meu corpo, né? Enfim, com uma boa geminiana, Mercúrio em Gêmeos, Vênus em Gêmeos, eu tendo a falar muito, né? Eu uso muito essa palavra. E às vezes, mesmo que eu tenha a intenção de ajudar alguém, eu acabo falando mais do que preciso, não acolhendo a pessoa antes, né? Tentando já resolver o problema através da fala. Então é algo que eu relembro nas minhas afirmações, né? Que eu sugiro, eu peço permissão para dar minha opinião, né? E deixo que a pessoa, enfim, viva o processo dela, né? Então, algo que eu tenho que trabalhar e relembrar diariamente, né? Como eu disse, o signo, às vezes, ele não nos determina. Se é algo que eu sei que eu tenho que trabalhar, enfim, eu coloco mais força para isso. Então, as afirmações podem ser algo que você sente que você precisa transformar e você se lembrar disso diariamente.
eu sou capaz de construir algo muito grande, tenho sucesso e abundância, né? Então esse vai no merecimento, de eu saber que, enfim, eu posso construir tudo que eu almejo, que eu tenho que ter paciência. Tenho muita clareza do meu trabalho, sigo a minha intuição, né? Então eu digo isso, afirmo isso, permito que essa essência me guie e seja tudo que eu sou em todas as áreas da minha vida. Perfeito, lindo, lindo, lindo. É isso. É isso, Bia. E eu acho que cada um tem que sentir, assim, qual que é essa frase, né, que mexe com você, que, enfim, que te faz agir, que te motiva, e falar isso diariamente, né? Tudo que eu quero já está disponível para mim agora. Tudo que eu preciso eu já tenho. Eu gosto muito disso também, porque diz que tudo é possível, né? O que eu preciso agora eu já tenho, né? E, enfim, e tudo que eu almejo, ele já está disponível para mim. É só eu ativar a minha autorresponsabilidade e ir em busca disso, né? Aceito o aqui e agora como ele é. Aceito a impermanência da vida e do meu eu, né? Porque a gente tende a projetar o que a gente quer que seja o nosso dia, como que a gente esteja se sentindo. Enfim, ver que a vida é impermanente, ela tá mudando a todo tempo. A gente tá mudando a todo tempo. E, enfim, respeitar isso também, né? Estou fazendo o meu melhor e vou me divertir no processo, né? Eu tendo a ser bem crítica comigo mesmo. Então, lembrar de que sempre eu posso fazer o meu melhor e que enquanto eu faço o melhor, eu posso me divertir, né? Isso pode ser prazeroso, né? Não precisa ser difícil, maçante, né? Estou comprometida a equilibrar minhas trocas, a dar nome ao dinheiro e investir para o meu propósito e meus sonhos, né? Então, comprometida a começar a investir o dinheiro, em dar nome para ele, a entender para que ele vai servir, né? A equilibrar essas trocas, como eu estava dizendo. E eu aproveito o tempo que tenho disponível com a minha família, com meus pais, com meu irmão, com a minha avó, né? Sou uma filha carinhosa, atenciosa, amorosa. Então, eu lembro disso todas as manhãs para lembrar o que é importante na minha vida, né? Essas foram as minhas frases, as afirmações que eu uso durante o dia. E, enfim, ver o que faz sentido para você, né? O que você se sente bem falando. E, né, eu sou essa essência divina. É muito linda a frase mesmo. Eu acho que é isso. Você tem que perceber o que te move, né? O que te motiva. E como eu disse, isso é apenas uma ferramenta prática, né? Não é porque eu uso que isso faz sentido pra mim que você precisa usar também. Eu acho que é sentir mesmo se isso ressoa com você. Mas, ao mesmo tempo, dá oportunidade. Então, por isso que nesse desafio de 21 dias eu vou trazer essas ferramentas práticas e depois você vai escolher a que ressoa com você. Mas dá uma oportunidade para ela. Então, a atividade prática de hoje nada mais é do que isso, do que você tentar construir essas afirmações. E mesmo que você não leia todos os dias, você tem essas afirmações com você. Talvez no momento que você precise olhar para elas e relembrar, né? Eu acho que é muito legal, muito importante. Então, agradeço muito, né? Lá no grupo, se vocês quiserem, eu envio essas frases, essas afirmações para servir de inspiração também. Quem ainda não tá no grupo Desacelera, me deixa aí um direct que eu adiciono lá no grupo. A gente tá aí no segundo grupo, eu vou fechar esse e para que eu também dê conta, né? Enfim, tô fazendo tudo sozinha, enviando as mensagens, passando todas as aulas anteriores, e é onde de fato ali a gente vai construir o nosso ritual da manhã. Então, aguardo você, se não estiver no grupo, só me deixar um direct que eu adiciono você lá. Agradeço muito, muito, que seja assim um lindo dia para todos, que vocês usem essa meditação de conexão que a gente fez, que vocês usem também essas afirmações durante o dia para potencializar aí os sonhos, as metas, tudo que vocês desejam. Tá certo? Então que seja aí um lindo dia para todos. Um beijo muito, muito grande. Muita gratidão. Feliz dia. Muito grata mesmo. Um beijo. Um lindo dia, Bia. E um beijo grande. Gente, até a próxima.